a gente botar para fora um pouco do que a gente vivencia dentro da Kivo e compartilhar com todo mundo essa experiência de amplitude, de discussão e questionamento. Nós não queremos simplificar a vida de ninguém, a gente quer sim complexificar. Construção de experiências que nos tocam pelos sentidos. Aí, imagine que isso já é algo fantástico dentro de uma interface, mas quando você pensa em um serviço, por exemplo, é um mundo gigantesco que se abre, né? Você De começa a se... possibilidade. É. Porque aí, a partir disso, se eu construo com o outro a experiência que ele está tendo e não a partir da minha própria experiência, então faz todo sentido essa discussão do que o outro, qual a experiência que o outro vai ter em determinado produto ou serviço. A empatia como a experiência que eu tenho da experiência do outro. Ela não tem com ela nenhum julgamento moral. Sim. Empatia não é uma coisa fofinha. Eu tenho acesso, na verdade, à expressão da experiência do outro, né? Que é o questionamento da assimetria entre o pesquisador e o pesquisado. A gente tem uma agência, a gente tem um poder na mão de decisão a respeito do outro, que ela é muito grande, né? Você está em sociedade, você vive em sociedade, você tem que ser empático ao outro indivíduo que convive com você, mas é um esforço social, de você gerar o exercício do estranhamento, né? Na minha opinião, ela é um mecanismo que precisa estar presente dentro da sociedade, enquanto convivendo na sociedade. Enquanto você, profissional, você tem que exercer mecanismos para que essa empatia entre na dimensão da alteridade, como alguém falou aqui. A gente tem que prestar muita atenção de palavras que surgem mais ou menos no mesmo momento e que algumas entram para o vocabulário corrente e outras não, né? A identidade é o que há de comum no mesmo, né? E a alteridade é o que há de diferente no outro, né? Dentro do processo histórico da antropologia mesmo, se questionou durante muito tempo esse lugar da alteridade, de como você pesquisa o outro a partir da perspectiva dele. Porque, de início, a antropologia fez coisas maravilhosas, não? Inferências, ela construiu etnografias muito baseada num eurocentrismo que era justamente a discussão daquele momento, a discussão científica daquele momento, né? Os próprios autores da antropologia começaram a mas espera, o tanto é que tem uma autora maravilhosa da antropologia, que é a Marisa Perano, que ela fala que a antropologia é a ciência da ciência em ação. A construção do conhecimento antropológico é durante o campo. O que isso parece com design? Para mim, isso é muito design. Eu só tenho acesso à expressão da experiência do outro. E isso se dá numa entrevista pela fala e pela expressão fisionômica, tudo mais, na observação pelo gestual, mas qual é o nível de expressão de experiência que uma pessoa dormindo tem? Entendeu? Essa é a questão. O quanto da experiência da pessoa você consegue ter a partir da expressão dela dormindo. Tem uma coisa muito legal disso, da expressão da experiência do outro, que é o dito e o feito. Quando você pergunta para alguém sobre uma atitude ou uma ação dela, ela fala o que ela quer que você saiba. E aí existe toda uma perspectiva da observação, que você tem que prestar atenção nisso que ela está falando, que ela quer relatar para você, que ela quer que isso seja o seu entendimento da experiência dela, mas às vezes ela está vivendo uma outra coisa. Então tem o dito e o feito aí, que ela também precisa ser observado durante essa relação. Porque a gente tem um treinamento para entender a experiência muito diferente do framework, né? Como que a gente vai desenhar um processo tão fino e delicado a partir de dinâmicas muito concretas? Eu acho que às vezes a gente tem essa discussão que precisa ser tratada. E por que a gente tira, quando a gente pensa na fricção de uma jornada, a gente tira a dimensão humana? Um problema aí muito específico que assim, a jornada é a construção de um modelo, né? Inclusive, boa parte do que a gente faz é a construção de modelos, né? Em vários momentos. É importante porque você precisa ter um nível de abstração para conseguir
projetar alguma coisa. Mas os modelos normalmente são simplificações da realidade em um nível muito grosseiro, né? A gente o tempo todo está tratando de questões subjetivas. Para a gente conseguir ser entendido pelo outro, já que, vamos voltar àquilo, eu estou na minha consciência, eu não estou na consciência do outro. Então, para que o outro entenda o que eu estou na minha subjetividade ali, eu tenho que transformar em objeto, né? É aquela coisa da reunião que você disse, pô, mas não podia ser mais objetivo, assim. Ser mais objetivo é transformar no objeto. Boa parte desses objetos que a gente usa são modelos. E esses modelos são falhos, né? A ciência toda, ela é uma ciência pautada no racionalismo, no masculino, na produtividade, no capitalismo, na concentração de rendas. Então, aí a gente vê outros autores, e aí podemos trazer o poder hegemônico, perspectiva ameríndio, a inversão social das relações, de trazer a terra como um lugar onde o indivíduo faz parte. E eu acredito muito no design nesse aspecto. Se não for o design enquanto essa perspectiva de discussão e de problematização do projeto e da finalidade do projeto, inclusive do modelo de negócio, quem vai fazer? Se a simplificação em modelos reduzem tanto a experiência, qual é a visão? Não, a gente precisa aqui de um workshop, tu pode coordenar aqui um workshop para mim? E uma das coisas que me irritam muito é o termo facilitador, sabe? Porque talvez esse seja o grande problema numa questão do uso dos modelos. Porque eu acho que o papel da gente também, que eu acho que professor não é para facilitar nada, é para trazer complexidade mesmo, sabe? É complexificador mesmo no processo. Toda a infraestrutura onde a gente está dentro dessa indústria vai forçar uma situação de simplificação. Eu acho que esse é o grande desafio de todo mundo agora que está dentro do design. A gente tem que entender primeiro aquela coisa que design resolve problema, né? A gente tem uma questão aí que é o seguinte: depois da modernidade, o princípio é que todo mundo está vivo para resolver problemas, certo? Eu arriscaria dizer hoje que o papel do designer pode ser resolver problemas, pode ser, mas de uma forma relacional, criando conexões entre antropólogos, matemáticos, Mambuzo, cientistas você da é gênio. computação, não, longe disso. E aí é que está essa coisa da complexificação, né? E sempre houve um exercício do depara, assim. Então, tipo, tá aqui a minha discussão e a complexidade. Como que eu posso apresentar isso para que o outro indivíduo que vai consumir isso consiga consumir isso de uma maneira fácil? Não estou nem dizendo simples, não, estou dizendo fácil. Então, eu sempre pensei da perspectiva muito didática que o design me ajudava nesse sentido. Sem contar que o design me ajuda a botar ordem nos meus próprios pensamentos. É uma definição próxima do que Rafael Cardoso fala naquele design do mundo complexo. Né? Boa parte da filosofia política, eles aparecem, alguém citou Roy Wagner, aparecem a partir do encontro com o outro, né? A partir do encontro com as Américas, em especial, mas também a África. Aparece com o projeto colonial, né? Thomas Hobbes. Se você volta para o estado de natureza, o homem é o lobo do homem e o que move as pessoas é esse medo da morte violenta, tudo mais. Isso aí é usado hoje. Quando você vê, Hobbes está falando de um outro que é esse estado de natureza que se enxerga na colonização, né? Da mesma forma que Rousseau também, esse bom selvagem e tudo mais, que é outra coisa, os usos da ciência, né? Alguém citou Bourdieu em algum momento, campos de poder, tudo mais. Por exemplo, hoje em dia tem essa discussão toda sobre fascismo, né? É bom lembrar, tem um grande pensador que eu adoro, que é François Fanon, que ele fala, né, que o fascismo e o nazismo foram a realização na Europa do colonialismo, né? Aí, vamos lá, a gente tem que entender, tem algo muito errado com isso. Por volta de 2009 ou 10, a Sociedade Americana de Antropologia, ela abriu mão de ser ciência.
porque ela começou a entender a ciência como um projeto de dominação. Quando ela começa a se questionar nesse sentido de entender o poder, esse poder dessa ciência, dessa produção científica como um projeto eurocêntrico, dominador, ela começou a trazer essas outras perspectivas da antropologia, de uma antropologia que no início foi chamada de antropologia das periferias. E aí começou um projeto do decolonialismo. Usando essa ideia do questionamento sobre a ciência, eu comecei a ler muita coisa dentro da produção científica masculina e uma produção científica do feminino, que aí começou toda uma discussão se organizar na minha cabeça de uma outra ideia, de uma distribuição, que a ciência não tem mais esse lugar social piramidal, onde existe os cânones e depois os demais produzindo essa ciência, e todos nós produzimos uma ciência de uma forma distribuída, né? Então, o conhecimento se torna distribuído para todo mundo. E a minha questão é o seguinte, eu não vejo problema de apresentar uma experiência de uma forma simplificada. Isso a gente faz historicamente por meio de texto e por meio de storytelling, etc. O meu problema com essa ideia de simplificação da experiência não é a simplificação, mas é a redução, é o reducionismo. Então, eu acho que a gente tem que ter muito claro aí que as ferramentas, elas são datadas, elas são localizadas, cristalizadas. Os Newers, do jeito que ele foi escrito, ele apresenta aquela sociedade como se ela existisse até hoje daquele jeito. Aconteceu um processo ali, aquilo foi apresentado daquele jeito. Então, a gente tem que complexificar esse pensamento. Então, quando a etnografia apresentou os Newers, o próprio Evans Pritchard começou a falar sobre que eu apresentei, ele tem um lugar histórico, ele tem um momento social. Aquilo muda, aquilo mudou, porque a cultura é dinâmica. Então, o meu problema com ferramentas é a mesma discussão que a antropologia teve quando as etnografias elas eram usadas como uma forma de cristalizar um conhecimento. E eu digo a mesma coisa para as ferramentas. Então, quando a gente olha para uma jornada, quando a gente produz uma jornada, a gente tem que entender que aquela jornada tem um contexto e que daqui a um tempo aquela jornada já não vai ser outra. Se duas pessoas fizerem a mesma pesquisa, vão sair jornadas diferentes. A mesma coisa vai acontecer com persona, mapa de stakeholders, que a gente tem que entender. Simplificação é uma coisa, é uma forma simplificada de você apresentar uma complexidade, e o reducionismo é outra, que é você diminuir a experiência do que você observou. A simplificação, nesse sentido, ela é generosa. Sabe? Reducionismo é autorreferente, normalmente. É isso, Mabuse, é isso. E a simplificação ela é generosa e muitas vezes ela é didática. Ela é um recurso.